vamos refletir um pouco mais sobre educação. Nesse canal tão importante aqui do Estado de São Paulo, que é o Sindicato dos Estabelecimentos das Escolas do Estado de São Paulo, estabelecimentos escolares, CIESP, né? Eu falo de São Paulo e é um prazer estar aqui. Nós estamos aguardando aí um pouquinho, entrei um pouco antes para fazer os testes, né, para realmente deixar tudo em ordem, para nós podermos realmente acompanhar vocês. O som está baixo? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Estão me ouvindo melhor agora? Está melhor? Tá melhor o som, gente? Como é que tá aí? Vocês estão ouvindo bem? Ah, então tá jóia. É que o volume estava baixo aqui. Nós vamos dar... Bom, são 14 horas, né? Nós sabemos que se a gente bobear no Insta, ele derruba a gente, né? Nós temos essa questão. Então eu vou deixar aqui... Eu vou deixar aqui um cronômetro funcionando para nós podermos realmente... começar. Então, sejam todos bem-vindos, aí estamos chegando ao Instagram do CIESP, o CIESP, que é essa instituição da qual eu sou parceiro há quase 30 anos. Oi, Bela, tudo bem? Quase 30 anos de parceria aí, né? Com esse pessoal maravilhoso, a Regina na coordenação de cursos, Isabel, toda a galera. Eu sou suspeito de falar. E o CIESP tem essa preocupação de continuar capacitando os professores. E olha, mesmo em tempos de pandemia, nós estamos nos reinventando. Hoje é a minha primeira live pelo CIESP. Estava meio nervoso, a gente fica, né? Porque é um outro espaço. Mas é só no comecinho. Depois eu viro cara de pau, gente, eu me solto, é uma beleza, né? Então quero dar as boas-vindas a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Instagram do CIESP. Sintam-se abraçados com muito carinho, um abraço virtual, para nós falarmos de um assunto muito importante hoje, que é planejamento e o desafio de desenvolver competências na escola. Tudo bem, de repente você fala assim, planejamento de novo, né? Só que é um assunto que nós precisamos pensar, repensar, ressignificar. É importantíssimo isso, porque planejar é uma atividade cotidiana do nosso tempo. Eu preciso estar ali planejando o tempo todo, eu preciso planejar. Vamos pensar essa semana aqui de São Paulo, né? Com frio. Eu planejo que roupa eu vou usar, que roupa que eu tiro do armário. Hoje já tenho que guardar no armário de novo, porque está calor. Então, todas essas questões que nós vamos trabalhando dessa forma, né? Então, tudo isso que nós vamos ver nesse processo. Por quê? Porque o nosso mundo, ele passa por uma mudança muito grande. Nós vivemos hoje o que nós chamamos de mundo VUCA. VUCA é um acrônimo de palavras americanas, que eu não vou falar em inglês, porque meu inglês, gente... Mas o que significa essa tradução? O V de volátil. Volátil é aquela coisa que muda muito rápido, né? Uma coisa assim... a chama, por exemplo, é volátil. Bom, nós estamos vendo e acompanhando os incêndios do Pantanal, a volatilidade de uma chama. Ele é incerto, o uncertainly. Faz de conta que é isso, tá, gente? O mundo incerto, nós não sabemos. Eu vejo, às vezes, futurólogos prevendo o futuro, porque vai ter isso, vai ter aquilo. Eu questiono, porque nós não temos como prever dentro desse cenário de incertezas. É um mundo complexo. Complexo não é no sentido de difícil, mas em constante movimento do devir, né? Aquele devir aristotélico. E é um mundo ambíguo. Nem sempre tudo é como a gente acha que é. Então tem um lado cá, um lado lá. E nós hoje estamos com uma galera muito legal na escola. Nós estamos com a geração alfa, né? Nós temos alguns da geração Z e principalmente os alfas, que são nativos digitais. Bom, gente, essa galera... Eles são antenados demais na tecnologia, eles querem começar o tempo todo a pensar em soluções, como eu desenvolvo o aplicativo, como eu faço isso, como eu resolvo problemas reais. Eu brincava uns anos atrás que os bebês nasciam com cabo USB. Hoje os bebês nascem com Wi-Fi, gente, já é a evolução. Eles são muito mais plugados e cabe a nós aprendermos também com eles como nos tecnologizarmos, vou usar esse termo. De várias coisas ruins da pandemia, uma que eu vejo com bons olhos foi o empurrão que deu para a nossa área de educação para que nós fizéssemos as pazes com as tecnologias digitais. Que nós começássemos a usar
as ferramentas que nós tínhamos medo de usar muitas vezes, de se envolver com elas nesse sentido. Então nós estamos agora nesse problema. Esse problema que é a sala de aula hoje. Por que problema? Porque problema não é perrengue. Problema é oportunidade de criação, oportunidade de crescimento. Tem uma ficcionista portuguesa, Teresa Salema, que ela diz o seguinte, que a sala de aula não muda há 300 anos, mas as crianças são diferentes. Eu ainda vou dizer mais, eu acho que ela não muda há mais de 300 anos. Porque nós ainda seguimos um modelo que é jesuítico. É um modelo tradicional, a pedagogia da nuca, né? Um atrás do outro, assim, olhando para a nuca do da frente. Às vezes eu vejo experiências que eu faço em sala de aula com pós-graduação, toda essa questão, e aí montar um círculo, quebrar essa hegemonia da pedagogia da nuca é muito complicado. Então nós ainda estamos nesse processo. E o que nós temos hoje, levando em conta BNCC, Currículo Paulista, nós temos a necessidade do desenvolvimento da integralidade do ser, nós temos a necessidade do trabalho contextualizado, levando em conta a realidade desse aluno, onde a escola se insere, e voltar para a resolução de problemas. Aprender não no sentido pragmático, aquilo que nós perguntamos uma vez na vida, né? Mas eu tenho que aprender isso para quê? Onde eu vou usar? Não é nesse sentido que nós estamos colocando. É no sentido de primeiro nós retomarmos o que é inteligência. Com a proposta do Howard Gardner, com as inteligências múltiplas, nós tivemos uma mudança nesse cenário do que é ser inteligente. Porque quando a gente pega lá o Stanford Binet, a questão de teste de QI por língua e matemática, nós estamos observando aí dois tipos de inteligência. Só que quando o Gardner traz a sua teoria e ele revoluciona ali no final da década de 90, né, aquela coisa de pensar inteligências no plural, ele vai nos dizer que a inteligência é uma habilidade, e olha, habilidade, saber fazer para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Essa noção de inteligência é muito interessante, e no meu doutoramento, eu sou doutor em design e pesquiso a relação design e cultura. Eu tenho uma trajetória doida, né? Eu me formei no magistério, me especializei em folclore brasileiro, fiz pedagogia, fiz o mestrado em educação, arte e história da cultura e, por último, o doutorado pesquisando a criatividade popular, a junção de design e cultura. E trabalhei muito com moradores de rua e carroceiros. E aí a gente vê essa inteligência. Eles precisam resolver a sua problemática diária utilizando uma inteligência prática. Essa inteligência prática é aquela que os gregos vão chamar de mets, que é a astúcia. Então a inteligência hoje ela tem que ser voltada, ela tem que ser pensada justamente para a resolução de problemas. Nós temos que descartar a questão do decoreba, porque afinal de contas, nosso cérebro é tão seletivo que quando a gente decora, acabou a prova, ele manda embora. Um dia, conversando com o Pacheco, ele brincando do jeito que ele é, ele falou que no catecismo ele aprendeu, agora vamos rezar para Deus, Nosso Senhor. Então ele falou, eu não lembro nem mais o que é isso, mas a memória, a imagem ocupa muito lugar na memória. Então era um processo que muitas vezes nós tínhamos um adestramento. Posso usar isso, quer dizer, não é uma crítica ao modelo tradicional nesse sentido, nós aprendemos por ele. Mas nós temos que entender que aquele modelo de ontem não serve para hoje. Em que sentido? O mundo mudou. O professor precisa se adaptar. É o grande desafio. E o nosso aluno não é o mesmo. Então não adianta nós ficarmos naquela nostalgia. Porque antigamente o aluno de antes era muito melhor. A escola era muito melhor. Que escola era essa que era excludente? Não tinha vaga para todo mundo. Como é que isso poderia ser melhor? Uma escola onde nós não tínhamos voz. Nós tínhamos medo de perguntar as coisas ao professor ou quem quer que seja. A pedagogia do medo era instaurada ali, do castigo. Então nós não questionávamos. Nós aceitávamos aquele pacotinho pronto, a educação bancária, como dizia Paulo Freire, e aprendemos. Mas será que a gente não poderia ter aprendido com mais flexibilidade, com mais alegria, com mais experimentações? Será que aprender, como dizia o Rubem Alves, é melhor conhecer o sabor do macarrão ou ler sobre o sabor do macarrão? Essa coisa que ele fazia da alquimia da cozinha, né? Porque na cozinha, usando essa coisa, gordinho é assim, gente. Gordinho gosta de comida, então a cozinha vai estar sempre presente nos seus exemplos. Usando o exemplo da cozinha,
a experimentação do cozinhar me traz uma experiência diferente de eu ler um livro de receita. Então eu preciso pensar o que eu estou fazendo nessa alquimia. Como eu aprendo? E como que a gente aprende a cozinhar? Cozinhando. E olha como é. A lógica muitas vezes não era a mesma. Nós aprendíamos a ler lendo. E aí nós ouvíamos de professor, você não leu direito. Olha a pontuação, olha isso. Mas ninguém nos mostrava como é. O aluno de hoje, ele tem uma facilidade com as traquitanas digitais. Então ele utiliza o smartphone, o notebook, tablet, tudo de uma forma que nos dá aula e nos dá banho. Mas quando nós chegamos à sala de aula, salvas algumas estruturas, nós ainda temos aquela aula onde o professor fala e o aluno escuta, às vezes dialoga, né? Tem um diálogo, mas pouca prática. Ao longo da minha caminhada na educação, que já se foram 30 anos, e trabalhando com formação de professores, a gente ouve algumas coisas assim: vou trabalhar o lúdico na educação infantil, que aliás é o meu tema no nosso congresso, né? Vocês já estão vendo aí, 13 de outubro, temos um simpósio de educação infantil gratuito, promovido pelo CIESP, com abertura do Lino de Macedo e outros grandes palestrantes do CIESP, entre eu também, tá? Mas olha, a gente conta com vocês até para divulgação, porque é isso, a gente quer continuar nesse processo. Então, esse fazer, esse experimentar, ele faz parte da nossa vida. Mas nessa caminhada, algumas professoras, alguns professores me falavam assim: ah, mas eu não posso fazer uma atividade assim porque a escola não deixa. A minha diretora não gosta que a gente vá para o pátio brincar. Uns absurdos que não quer dizer, mas por que não deixa? Se isso está planejado, esse plano foi homologado, como é que isso acontece? Então, planejar é a primeira ferramenta de que o professor tem que se valer para podermos desenvolver uma educação diferenciada. Nós temos problemas. Hoje, mesmo com o ensino remoto, nós temos alunos que não têm esse acesso à internet. Às vezes, o acesso é muito ruim, o sinal é muito ruim. Esse processo de pandemia serviu também para reforçar o quanto nós pagamos caro por um serviço que não é bem feito. Quantas raivas nós passamos em relação à internet de casa e companhia. Toda essa questão, nós não temos fibra em todo lugar. Então, esse é um ponto que nós temos que entender. Aliado a isso, essa geração que exige muito mais de nós, essa geração que é muito mais antenada, ela bate de frente, vou usar esse termo, com os professores, nós professores, que somos analógicos. Pois é. Eu tinha, quando era moleque, né, uma tia-avó, tia Fortunata, uma tia italiana, e a minha tia-avó, ela nasceu em 1898. E eu achava o máximo, falar assim: olha, eu tenho uma tia-avó que é do século passado. Agora eu falo, eu sou do século passado. Né? Porque é isso. Quando criança eu não fiz conta, mas agora eu sou do século passado. Nós somos. Nós nos adaptamos, buscamos, aprendemos, estudamos, usamos as ferramentas da Microsoft, da Google, outras Blackboard, outros ambientes virtuais, Moodle. Nós tentamos com tudo. O próprio WhatsApp se tornou um grande aliado. Olha que engraçado. Nós temos um ranço em relação ao celular de sala de aula, né? Porque o aluno está lá com o celular, fala: não, você está com o celular, o que está fazendo? Bom, eu brinco muito com os meus alunos, eu dou aula no Senac, na universidade. Quando eles estão lá no celular, eu falo: olha, para de ver nudes agora e volta para a aula. E aquela risada, tudo, e eu não vou ficar estressando. Mas, por outro lado, nós sabemos que o celular, o smartphone, é uma ferramenta importantíssima para a pesquisa, para o desenvolvimento e para o uso da aula. Então, quando nós planejamos hoje, nós temos que pensar nisso. Molhar a palavra um pouquinho, gente. Nós temos que pensar nas possibilidades tecnológicas que nós temos. Até porque, quando nós voltarmos para o ensino presencial, nós vamos querer levar o que nós aprendemos. De repente, o professor que nunca se arriscou a fazer um vídeo, e está gravando o vídeo, olha, bombando. Aquele que nunca parou para fazer um jogo, um Kahoot, por exemplo, né? Outra gamificação, e agora aprendeu. Vai querer usar em sala. Então, se nós queremos usar em sala, nós queremos essa estrutura. E as escolas particulares, elas estão à frente disso. Né? As escolas particulares já têm
na sua grande maioria, uma estrutura tecnológica. E nós vamos querer usar. E é lógico que o meu aluno, principalmente de escola particular, em se tratando de Fundo 1, 2 e médio, principalmente, eles já carregam seu smartphone ali. Eles já estão com ele ali o tempo todo. Então nós temos que começar a planejar como utilizar essa ferramenta de forma benéfica, vamos dizer assim, né, para a nossa aula, para o nosso tempo. Como usar o ferramental que nós temos para que as coisas realmente deem certo em sala de aula. Então, voltando a essa ideia de planejar no mundo VUCA, levando em conta quem são os nossos alunos, nós primeiro temos que repensar aquilo que nós fizemos até então. Em se tratando de planejamento de atividades remotas, que é o que nós estamos vivendo, eu tenho observado, conversado com muitas pessoas, entre professores e alunos, que o que a gente vê é um erro da mão. A mão pesa muito na hora de fazer atividades remotas. Então há uma sobrecarga, que também não é isso. Mas nós estamos entre a cruz e a espada. Se você manda atividade um tanto, os pais vão falar assim, é pouca coisa. Se você manda muito, os pais reclamam que é muita coisa. A gente sabe como é que é esse nosso mundo. Nós temos que pensar nesse sentido também, como planejar as ações, como planejar essas atividades remotas sem sobrecarregar e, ao mesmo tempo, torná-las significativas para os alunos. Esse é um grande desafio, que nós temos aí o tempo todo para pensar, para ver como as coisas continuam. E aí, gente, nós começamos a pensar nessa questão de competências e habilidades quando nós olhamos ali a BNCC com as 10 competências gerais, quando nós olhamos os organizadores curriculares com todas as suas habilidades e esse encontro entre BNCC e Currículo Paulista e um olhar que propõe uma interdisciplinaridade, porque é isso que nós temos ali. Um olhar interdisciplinar em relação a tudo que nós estamos trabalhando. Levando em conta os organizadores curriculares, eu não consigo pensar lá no conteúdo de ciências, na questão das queimadas, se eu não associar com a questão geográfica, com a questão histórica. Então existem elementos, eu preciso conhecer esse documento como um todo. Quando eu digo conhecer, não é decorar, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque quem ficar decorando aquelas tabelas lá de organizador curricular tem que ser levado para o Pinel, porque não dá. Um documento está lá para nós sabermos encontrar as coisas, manusearmos isso, nós temos que saber como professores. Nós temos esse contato, essa questão que é muito importante. Se eu não consigo olhar para isso, e eu não consigo saber onde estão as questões, fica mais complicado. Então o documento está dado, com críticas que nós temos, a gente sabe de tudo isso, mas é o que nós temos hoje. Então como planejar de forma interdisciplinar, até porque a transdisciplinaridade ainda é algo muito distante. Se nós temos dificuldade de desenvolver propostas de interdisciplinaridade, que dirá de trans? Então nós temos que pensar nisso. Mas, primeiro, retomar o que é a habilidade. O que é essa bendita habilidade? Que nós vimos desde Perrenot em 10 novas competências para ensinar. Que foi ele que começou a retomar essa discussão para nós na educação. A gente já tinha isso, não é uma questão nova, mas nós tínhamos essa questão ali. Quando o Perrenot traz isso no seu livro, nós começamos a retomar a discussão no meio acadêmico, no meio escolar. Principalmente para nós professores. Eu costumo dizer que as 10 novas competências já estão velhas e nós não desenvolvemos todas. Uma delas, que é trabalhar em equipe, nós estamos engatinhando nesse processo, porque uma pessoa acaba ajudando a outra, nesse processo, pede ajuda, uma coisa que normalmente a gente não via muito. Então, quando a gente fala em habilidades, habilidades está ligado ao saber fazer, à prática. Porque quando nós pensamos no planejar, nos objetivos, e depois nos conteúdos, levando em conta a tipologia de conteúdos do Zabala, nós não podemos pensar apenas em ensinar conteúdos conceituais, procedimentais, factuais ou atitudinais. Quando eu falo só apenas, não é no sentido menor disso, é no sentido de colocar que não basta decorar o que é um conceito, decorar um fato, se eu não consigo fazer uma transposição. Vou dar um exemplo. Quando os mais jovens que nem eu, éramos crianças, nós aprendíamos lá a bendita propriedade comutativa da multiplicação.
A ordem dos fatores não altera o produto. E a gente brincava. A ordem dos tratores não altera o viaduto. E a gente aprendia comutativa, associativa, toda aquela questão. Aí a professora ia fazer bendita chamada oral. Chamava lá na frente para chamada oral de tabuada. Aí ficava. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 2. Aí a gente ficava. Não sei. Não sei porque eu não sei a tabuada do 9. Mas você sabe a do 2? Então 9 vezes 2, 2 vezes 9, 18. Por que você aprendeu a propriedade comutativa se você não consegue aplicá-la nesse momento? Então, quando a gente fala dessa questão das estratégias, das habilidades, tudo isso que a gente percebe, é que nós precisamos alicerçar tudo que nós ensinamos a uma problematização e uma contextualização. Quer dizer, planejar para isso é o nosso desafio. Então, quando eu vou pensar, por exemplo, nos estados físicos da água, eu preciso associar, por exemplo, ao gelo derrete. O que é esse derretimento? Vamos pensar no aquecimento global. Olha como eu já estou alicerçando geografia, com ciências, um processo histórico. Vamos observar. Quer dizer, começa daí. Então, eu estou trabalhando com crianças pequenas. Crianças de primeiro ano. Vamos pegar. O gelo é a água em estado sólido. Lindo, né? A água, essa daqui está no estado líquido. Bom, aqui ele viu que está no estado líquido. Mas, como essa água vira sólida? Aí entra a primeira questão. Vamos levantar com os alunos, discutir como é que... Então, a geladeira, o que a geladeira faz? Vamos fazer a experiência, pegar a forminha de gelo, leva na geladeira. Olha, mostra para eles, amanhã nós vamos ver como é que está isso. Cria-se essa expectativa. E eles vão pensando naquilo, quer dizer, o que vai acontecer? No dia seguinte, tem a pedrinha de gelo lá, que a água que eles viram você colocar, virou gelo, está dura, está sólida. Isso é sólido. Agora, se eu deixar esse gelo no sol, o que vai acontecer? Ele vai derreter. O que é derreter? É voltar ao estado líquido. Então vejam que é diferente, isso eu falo por experiência própria, porque um dia eu dei uma aula para uma terceira série, um quarto ano, sobre isso e achei que, olha, arrasei. Arrasei mesmo a cabeça deles, gente, porque eles não entenderam nada. Quando eu retomei na forma lúdica, como a gente fala, nessa forma de experiência, eles foram muito mais além. Porque esse conceito que nós estamos falando aqui tão simploriamente, são conceitos da física. Nós estamos falando de trocas de calor. Isso não vai entrar no conteúdo de um primeiro ano do ensino fundamental. Mas é diferente quando nós trabalhamos com essa questão da experimentação, das habilidades. Então, se eu quero planejar por competência, eu primeiro preciso entender quais são as habilidades que envolvem essa competência. Porque competência é um conjunto de habilidades. É isso que nós estamos trabalhando. Eu mobilizo vários saberes para aplicar. Na BNCC, quando nós olhamos para a BNCC, ela nos diz que competência é a mobilização de conhecimentos. Vejam, conceitos e procedimentos. Então, conceitual e o procedimental fazer. Envolve também habilidades. Habilidades são as práticas, as questões cognitivas e as questões socioemocionais. É outro ponto que nós temos que trabalhar muito. E, gente, nós estamos vivendo um período onde as nossas competências socioemocionais estão sendo testadas ao máximo. Isso acontece ao máximo, por conta do que nós estamos vivendo. Então, se nós, adultos, sofremos, que dirá uma criança? Essa criança que volta à escola, como ela... Primeira coisa que nós temos que pensar na volta às aulas é como acolher. Nós estamos precisando desse acolhimento, que dirá nossos alunos. Outra coisa que a BNCC coloca, que competência também é mobilização de atitudes para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Vamos lembrar que a competência 6 da BNCC nos fala de projeto de vida. E o projeto de vida, muitos acham que está lá no ensino médio, mas pela BNCC essa discussão começa já com as crianças pequenas. Pelo menos uma introdução a tudo isso. Então, veja, competência, eu junto várias habilidades. Então, para eu pensar em desenvolver competências, eu tenho que, no meu planejamento, elencar as habilidades que farão parte daquela ação. Por isso que nós temos organizadores curriculares. Outro dia, dando uma formação no interior,
E uma pessoa me perguntou, mas você está falando primeiro de objetivo, a gente não começa pelo conteúdo? Não, nós não começamos pelo conteúdo. De uma forma pragmática, nós abrimos o sumário do livro, ou que vem dos livros didáticos, ou dos apostilados, e copiamos ali para depois pensar em objetivos. Só que a lógica de planejar é primeiro saber o que você quer, o que você quer atingir, onde você quer chegar. Então nós começamos pelo objetivo. Se eu não tenho objetivos claros, qualquer coisa serve, gente. É simples assim. Raul Seixas já dizia, não sei onde eu estou indo, mas sei que eu estou no meu caminho. Então, se você não sabe quais habilidades você quer desenvolver com seu aluno, você não vai conseguir desenvolver competências. Porque essas habilidades, eu vou comparar menores e maiores. A competência é algo maior. As habilidades são vários pedaços ali dentro. Só para a gente pensar numa analogia. Quando eu junto essas diversas habilidades nessa competência, eu estou acessando tudo que eu aprendi ao longo daquela caminhada. Isso é muito importante. Participar dessa caminhada. Então, eu não posso simplesmente trabalhar de forma pragmática. Para que eu aprendo isso? O que eu vou fazer com isso? Vejam. Porque eu estou falando em mudanças de atitudes. Quando eu trabalho com isso, com essa forma de competência, de habilidade, a gente começa a pensar. E aí o que a gente... Fazer um bate-bola. Competência é uma capacidade. Alguns autores traduzem competências como capacidades. Ou o conjunto de habilidades. Para que eu preciso desenvolver competências? Para realizar ações e atuar diante de diversas situações problema. Para a gente pensar na questão do uso desse conhecimento, e eu preciso usar de forma eficaz, quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu quero comprar uma lata de atum. Quero comprar uma lata de atum, eu não aperto um botão para ligar leitura. Pum. Aí eu achei lá ali, agora eu vou apertar outro botão para ver prazo de validade e preço. Não, eu bati o olho, eu já estou escaneando tudo isso, né? Então, o nosso conhecimento ele é integrado. Então, nós precisamos pensar. E a competência, ela se aplica a determinado contexto. Se nós formos pensar nas regiões de outras regiões do nosso país, nós temos outras competências. Eu estava vendo um vídeo hoje da editora Peirópolis, daquela série lá do meu quintal, uma tribo no Pará. E o garoto pega um facãozão e pá, na madeira, até formar o bico de um barco, uma madeira com biquinho. E aí eu estava trabalhando com professores, ele falou, Deus me livre esse facão, mas ali tem um outro contexto. Ele aprendeu a usar aquele facão para cortar o seu brinquedo, mas também para ajudar a família, porque o lúdico está presente ali no todo. Então, a competência minha, eu, por exemplo, né, urbano, pouco vale lá. Em 1995, faz tempo, né? Eu fiquei 20 dias acampado numa comunidade caiçara, desenvolvendo um levantamento do folclore caiçara da região, da Praia Grande do Bonete, em Ubatuba. E a gente é testado pela comunidade caiçara, né? Porque eu era de fora. Então, no primeiro dia, eles me levaram para comer jaca. E aquela jaca, gente, a hora que abriu ali a jaca, tirou do pé aquele perfume, né? E vamos comer, e o bestão aqui lá com a mãozona na jaca, pegando. Aí daqui a pouco eu vejo o caiçara, afiou lá um canivetinho, um palitinho, foi lá um palitinho. Eu falei, mas por que você usa o palitinho? Eu falei, rapaz, para tirar essa noda dos seus dedos, você vai ver o trabalho que dá. Quer dizer, gruda aquela cola e era uma coisa que a gente simplesmente gruda toda a nossa mão. Outra coisa, eu fui lá, aí comprei uma faca, aquelas facas tipo Rambo, andava na cintura, fui escamar o peixe. Gente, só sobrou a espinha de tanta carne que eu tirei junto com a escama. São habilidades que não são as minhas. Então, para o outro, aquilo é normal. Então, eu preciso pensar no contexto. Agora, como é que eu alio o pensar no contexto com a prática? Criando situações que mobilizem essas atitudes, esses conhecimentos, esses fazeres. Criando situações, problemas que levem em conta esse processo de aprender na prática. Quando eu trabalho com essa questão, eu crio uma outra situação. Quando a gente coloca, vamos pegar essa questão, pensando no planejar da educação infantil, o brincar heurístico. Quando eu planejo o brincar heurístico, porque o brincar heurístico ele não é livre no sentido de
Deixa que digam, que fazem, deixa isso para lá, deixa isso para cá. Não, gente, não é no sentido simonal. Você planeja. Mas quando a criança olha ali uma bandeja de ovos e tem bolinhas, e ela começa a colocar uma bolinha ou uma tampinha em cada buraquinho da bandeja de ovos, é o momento que você vai perguntar para ele por quê. De repente, ele vai te dizer, será que tem tampinha para todos os buraquinhos? Olha, o desenvolvimento do raciocínio lógico, da correspondência bionívoca, né, termo a termo, que ele está desenvolvendo ali. Ele está experimentando esse processo. Então, aquela habilidade que ele vai desenvolver ali, ele está pondo em prática. Então, não existe, nesse processo de planejar por competência, uma divisão de saber e fazer. As duas estão entrelaçadas. Eu sei e aprendo a saber fazendo. A gente só aprende a nadar nadando, né? Se eu não consigo aprender assistindo um DVD, comprei um DVD lá, um curso online para nadar, 30 aulas de natação online, e aí vou à prova mesmo, no fundo, né? Vou virar martelo sem cabo, porque eu só aprendo a nadar nadando. Então, eu vou desenvolver competência na prática, no fazer. Aí entra uma questão. Para fazer a prática, eu preciso dos conteúdos. Vejam que uma coisa não é inimiga da outra, tá, gente? É isso que é importante. Competência não é contrária a conteúdo. Pelo contrário, uma prática sem saber, sem conteúdo, ela não se sustenta. Ela está incompleta. O problema que a gente vê e o que eu estou aqui propondo na reflexão, essa inversão, é fazer para aprender. E não aprender para fazer. Parece uma inversão de palavras, mas tem uma inversão conceitual e cognitiva muito grande. Vamos pegar um exemplo, aquilo que a gente aprende. Aprendi isso daí na marra. Sofri para aprender, a gente não esquece mais. A gente começa a ficar, é como videogame. A turma detona videogame, eu sou a favor de videogame e junto com o videogame o limite, que é o que nós não vemos hoje em relação às crianças. O limite para telas, o limite para jogos, para tudo isso. Nós temos que ter um limite. Mas o videogame, a criança estava jogando, ela morreu lá, o meu tempo era o Pitfall do Atari, né? Eu gosto dos novos também. Então você está lá, você morreu. Então você começa a trabalhar a antecipação. Quando chegar ali eu vou morrer de novo, então eu tenho que mudar a minha estratégia. Vejam que são essas questões que nós vamos alicerçando. São essas questões que nós vamos organizando no fazer. Então, eu preciso, o desafio do professor, e aí o desafio nosso, é rever a nossa prática e, ao mesmo tempo, revendo a prática e rever criticamente a BNCC e o currículo paulista. Rever e comparar a questão de competências, como isso está presente na minha vida ou não está. Será que eu estou planejando ainda daquela forma onde eu pego de A a Z com várias continhas, ou A a Z com várias perguntas? Porque a gente fala isso, não existe mais, infelizmente existe. Eu tenho prestado consultoria em alguns municípios e a briga com o ensino remoto, principalmente educação infantil, é que educação infantil tem como conteúdo brincar e não exercícios retirados do Google. Eu voltei ao tempo nisso, eu trabalhei durante 10 anos no Colégio Albert Einstein, aqui na cidade de Dutra, em Interlagos, com o Benjamin e com a Miriam. A Miriam, que tem dia que me bate aquela saudade imensa, né? Infelizmente a Miriam não faleceu, mas eu lembro, e com muita gratidão, um dia que eu cheguei na escola, animado, eu dava aula em 2 escolas, e eu trazia embaixo do braço um livrinho, aqueles livrinhos de atividades prontas. Vocês devem lembrar disso, que vendiam nos congressos, caro. E eu não tinha dinheiro para comprar. E eu achei aquilo o máximo, porque tinha as datas comemorativas, tinha tudo, achava lindo aquilo. Nossa, vai facilitar a minha vida. Cheguei lá, eu falei com a Miri e com a Cida, que era diretora pedagógica, todo empolgado, e falei, olha, vocês podiam comprar para a escola, porque isso daqui vai ajudar o trabalho, porque isso, porque aquilo, porque a gente precisa pensar, porque isso daqui eu não tenho dinheiro para comprar, porque senão eu teria comprado, tal. Elas folhearam, sem muito interesse, olharam uma para a outra e disseram assim, nós não vamos comprar, não. Aí eu falei que eu tive meu momento Maísa, né? Meu mundo caiu. Falei, como não vai comprar? Não, mas tem que comprar. Eu fiquei pé da vida. E não comprei porque não tinha dinheiro mesmo. Aí
A Miriam e a Cida falaram para mim assim, olha, resumindo, né? Nós vamos comprar porque você tem capacidade de fazer coisas muito melhores do que estão aqui. No dia eu não entendi, gente. Fiquei bravo. Sabe quando você sai pisando duro, né? Chutando lata? Hoje eu sou muito grato a isso. Porque foi justamente com essa negativa que eu tive que começar a criar e retomar habilidades minhas, como desenho, outras coisas mais, que eu não estava usando. Então, muitas vezes, nós entregamos, e a da Miriam também, que ela sempre me lembrava isso, né? Uma história que não é dela, mas ela falava, eu posso te dar o peixe pescado ou te ensinar a pescar. Eu estou te dando a vara. Você pesca se você quiser. Então, esses ensinamentos que ficaram na minha vida mostram realmente isso. Não se falava em habilidades e competências lá nos idos de 1990. Nós não tínhamos esse vocabulário. Mas o que ela estava dizendo era isso. Olha, eu estou te ensinando a pescar e te dando a vara. Agora a prática é sua. O fazer demanda o querer do professor, e o querer do professor instigar o fazer do seu aluno. Então nós precisamos, diante desses desafios de BNCC e Currículo Paulista, atualizar o nosso currículo, atualizar o projeto político-pedagógico, atualizar o nosso plano de ensino, os recursos didáticos. Nós precisamos pensar em tudo isso. É voltar aquilo que o Donald Schoen colocava, aquilo que a Isabel Alarcón colocou tão bem no seu livro, voltar à prática reflexiva. Porque o professor reflexivo, ele reflete antes, durante e depois da sua prática. Vejam que o planejamento acontece o tempo todo. A Viridiana está dizendo, maravilhoso, tem coisa que precisamos de um empurrão para acordar. É isso mesmo. E às vezes a gente não entende na hora, né, Viridiana? A gente fica bravo, mas passa o tempo e fala, gente, valeu, né? Então é isso, quer dizer, nós temos que atualizar. Quem é esse professor? Então, a formação de professores é algo que a gente precisa ter sempre em mente. Eu me graduei em 95, faz tempo, né? Acabei o doutorado ano passado, mas eu estou pensando o que eu vou fazer. Eu estou sentindo falta de estudar. E é leitura, é estudo, é troca de experiências. Nós temos o CIESP com uma gama de cursos, o tempo todo preocupado com essa formação continuada. E às vezes, no presencial, nós cancelamos cursos porque não tem público. Olha que interessante. Eu lembro quando eu comecei a frequentar o CIESP, eu não tinha carro, ia de busão mesmo. E aí eu ouvi assim, mas você já trabalhou o dia todo, vai descansar, vai perder tempo à noite. Não, nunca foi perder tempo. E um belo dia eu bati na porta da Regina e falei, Regina, eu queria dar um curso aqui no CIESP, um curso de folclore. Ela falou, vamos agendar. Pois é, gente, quase 30 anos atrás. E estou aqui até hoje. E aprendi muito. Muito do que eu aprendia, eu colocava ali. Então, eu preciso me aperfeiçoar para também desenvolver melhor o meu aluno. Nós vivemos uma sociedade que precisa repensar o patrimônio pedagógico do professor. Eu costumo brincar que com a pandemia eu não vi mais ninguém falando de homeschooling. Os pais estão entendendo que professor é necessário, eu não consigo ensinar em casa. Essas brincadeiras, memes que nós estamos vendo. Então talvez daí seja um começo de um outro olhar para o professor. Eu tenho essa esperança. Porque, como a gente fala, Paulo Freire falava da esperança, de sonhar sonhos possíveis, eu acredito nisso. Quando eu me disponho a me transformar, a transcender a minha formação inicial, e eu posso dizer isso a vocês com categoria, porque eu fui um professor extremamente tradicional, rígido, bravo, pedagogia do berro, cara amarrada. E não era isso. Até um dia que também fui desafiado a pensar, não é assim que você ensina. O seu desafio é aquele aluno que está com dificuldade. O desafio maior do professor é acolher o seu aluno. Ao longo da caminhada, alunos que eu ajudei pouco, mas poderia ajudar mais pela falta de experiência. Que hoje eu sei, ele tinha dislexia, ele tinha TDA. E eu não tinha nem como encaminhar, porque eu não conhecia isso. Até um dia que eu me deparo com um aluno autista em uma das escolas que eu era coordenador. E eu fui aprender. Fui buscar ajuda com as psicólogas dele, com amigos, fazer leituras, eu e a professora. Então, nesse sentido que nós colocamos. Agora, hoje, nós temos documentos que nos dão encaminhamento. O que nos resta? Estudar. E é triste, né? Mas nós sabemos que, estatisticamente, o professor é o que menos lê. Como é que fica isso? Seria mais ou menos que você ter consulta com um nutricionista que não come saudavelmente. Coerência nós precisamos ter. Nós precisamos de coerência, porque se eu ensino, eu tenho que ter coerência para aprender.
algumas coisas que se passaram em nossas vidas, quando o professor chegava em sala e falava assim, hoje é prova, né? Tirem uma folha do caderno. E ele começava a ditar, e a gente achava assim, nossa, manja muito. Hoje, do outro lado, nós falamos, nossa, não planejou a prova. Que é isso. Então, planejar, ele é aquilo que dá embasamento ao nosso trabalho pedagógico. O que nós temos que pensar? Como planejar? Como mudar a nossa forma de planejar? Como permitir que os nossos alunos possam praticar aquilo que aprendem? Possam dialogar, possam questionar, possam criar hipóteses num ambiente seguro para o erro, que é a sala de aula. E o erro de todos nós. Porque eu, professor, não tenho vergonha nenhuma de dizer eu não sei. Outra lição da Miriam, ela dizia assim, trabalho de criança é pouco, e quem não aproveita é louco. Então por que eu não vou aprender com eles? Se eles podem me ensinar como, de repente, lidar com um celular, com um computador, com uma tecnologia que eu não sei, se eles podem me dizer, olha, não está legal, eu fiz assim em casa e foi mais legal, e eu posso replanejar, tudo isso esbarra na nossa formação profissional e nessa formação continuada. Porque eu não posso achar que, sendo professor, eu já sei tudo, eu já cheguei ao meu ápice. Não, eu não vou chegar no ápice. Contam as histórias que até a águia, quando ela chega no momento da vida, que ela está envelhecida, o bico muito grande, ela bate esse bico na rocha para que ele solte. E ela fica sem bico, sofre ali naquele momento para que outro bico se forme e ela possa continuar vivendo. Meridiana falou, eu acredito que após toda essa provação, todos sairemos melhores, professores com mais bagagem e conhecimento, pais reconhecendo os professores e seres humanos melhores. Que assim que seja, Viridiana, eu também aposto e acredito nisso. Porque eu vejo com bons olhos esse movimento de professores se unindo, movimentos com a tecnologia, esse encontro com os pais. É muito engraçado, né? Porque a gente começa a educar os pais também a respeitar o nosso espaço de WhatsApp, que não é qualquer hora que ele vai entrar em contato. O nosso aluno se sente próximo. Eu dou aula hoje para os marmanjos, na faculdade. Gente, eu morro de saudade deles, a vontade de abraçar. Um dia eu falei para o meu coordenador, que o Senac começou a ver quem voltaria, eu falei, ó, me põe de volta. Ele falou, sossega e tenha paciência. Eu também estou morrendo de saudade, mas é melhor ter saudade vivo do que não ter nem vida nem saudade. Porque é isso, então eu acredito que nós estamos aprendendo. Lógico, gente, quando nós estamos no olho do furacão, nós não sabemos nada da lição. É lá na frente que nós vamos ver. Eu comecei a ler um livro do Yuval Harari, Noah Harari, que é um livrinho pequenininho, chama Notas sobre a Pandemia, que saiu agora da Companhia das Letras. O Yuval é o autor do Homo Sapiens, do Homo Deus, do Sapiens e do 21 lições para o século 21. E está muito interessante esse livro porque são entrevistas dele, artigos pequenos, e o mais legal, ele doou o que seria dele de direitos autorais para Fiocruz. Isso chama-se coerência, porque ele fala que o vírus é o inimigo da humanidade, então a humanidade tem que se unir. E ele é coerente quando ele faz isso, né? Porque ele doa para a Fiocruz para investir nas pesquisas de um país que tem hoje dificuldades nesse apoio científico da pesquisa. Então, tudo isso está presente no nosso universo. Somos nós os grandes artífices dessa transformação. Somos nós que vamos mudar o jogo. Então, esse período que nós estamos distante da escola, nós estamos aprendendo. Estamos nos fortalecendo, porque crise é oportunidade. Então, se alguns memes falam assim, olha, se eu não aprendi nada nessa pandemia, eu perdi meu tempo. E não é um campeonato de produtividade, eu vou fazer 10 cursos por dia, não é isso. Mas é aprender, como a Veridiana falou, seres humanos melhores. Como eu posso ser melhor? Como eu posso praticar a gratidão? Porque a gente ouve a reclamação. Mas na psicologia positiva, nós temos a questão da gratidão. Eu agradeço pelo excesso de trabalho, graças a Deus. Agradeço por mais um dia de vida e por não ter me contaminado. Né? Olha quantas coisas nós temos para agradecer. Gente, nós estamos chegando ao final aqui da live. Né? Nós temos aí cursos de planejamento para o próximo mês. Um voltado para coordenadores, um voltado para professores. Então já deixa aqui o convite. O CIESP daqui a pouco ele começa a divulgar. Nós começaremos a divulgar isso. A Veridiana falou, não é quantidade, sim qualidade. Se tiverem perguntas, a gente pode colocar aí, porque eu estou lendo aqui, tá?
E nós vamos pensar nessa questão, quer dizer, como participar disso. Então, o convite fica para esses 2 cursos, agora em outubro, né? Ele será feito também online, né? Um deles vai ser no dia 23/10, chama Planejando por Competências, das 14 às 17. Nós estamos pensando em um curso para coordenadores, por isso à tarde. E aí no dia 24, nós vamos ter também o sábado de manhã, nós teremos um curso também, como ensinar a desenvolver competências para os professores. Então nós pensamos nos 2 públicos. Lógico que eu quero participar dos 2. Gente, vai ser muito bem-vindo. Então a gente conta com vocês para nos ajudar a realmente divulgar esse trabalho, porque nós não paramos. Nós, que eu digo CIESP, não parou. Nós não paramos de trabalhar. Nós continuamos. A Bela aí, que tá, obrigado, Bela. Regina, Stefana, essa maravilhosa que não para. Ela diz que dorme, mas é mentira. Mentira, porque ela está sempre pensando, maquinando. E outubro, vou falar agora novamente, no dia 13 de outubro, nós vamos ter o nosso simpósio de educação infantil, que é totalmente gratuito. E olha, quem fez isso? A Bela Regina conseguiu aí trazer a abertura com o Lino de Macedo e com nós do CIESP. Eu, Celinha, tem ali... Gente, é para bombar, né? Porque nós temos aí justamente um time muito poderoso. Olha, eu vou colocar aqui, ó, Seminário de Educação Infantil, um olhar para o futuro. Dr. Lino de Macedo, Celinha Godoy, maravilhosa, doutora Ângela Matilde, psicopedagoga, doutor Fernando Lauria, neurocientista. Quando a gente começa a apertar o olho, gente, é o braço curto, tá? Nossa queridíssima Divani Nunes, Renata Aguilar, neuropsicopedagoga, e eu também participando aí. Então é um seminário totalmente gratuito, pelo CIESP e o Instituto Límbios, uma parceria para realmente nós continuarmos esse trabalho. Então, se inscrevam, gente. Vai lá no Simpla, se inscreve gratuitamente, avise os amigos e inimigos. Vamos, sabe aquela coisa? Vamos derrubar esse prédio, vamos bombar esse prédio virtual do CIESP, porque o CIESP continua virtual. Ele está aí com tudo, graças ao trabalho dessa equipe maravilhosa que eu sou fã, né? Ju, Regina, Bel, Lielson. Gente, é tanta gente que está ali, que a gente cria um vínculo, uma amizade tão grande, e que, olha, puxa as orelhas da gente também quando a gente foge, some de vez em quando, né? Por conta de estudo, essas coisas. Então, é importantíssimo que a gente possa participar. E eu estou falando dos meus cursos em outubro, mas tem outros, estou falando disso. Então, como é que a gente chega a isso, né? Primeiro, vamos só fechar algumas coisas. Não há competências e habilidades sem conteúdo, gente. Nós precisamos ensinar e de uma forma que eu possa aplicar o que eu aprendo. A escola, os professores precisam se envolver, olha, o tempo todo abraçado na ideia de que eu estou transformando pessoas, criando seres, cidadãos maravilhosos. E aí eu preciso me desenvolver constantemente. Eu nem toquei aqui num assunto, mas vou falar só para provocar, chamado avaliar. Porque quando eu planejo, eu tenho que pensar na avaliação. E eu preciso pensar na avaliação diferente de fazer prova. Diferente de quantificação de nota. Isso é pano para manga, eu sei. Mas nós precisamos o tempo todo ensinar e aprender, aprender e ensinar, nesse momento. E mais do que nunca, lembrar das ideias do queridíssimo Paulo Freire. O diálogo, uma aula dialógica, onde eu ouço o outro, o que o outro tem para me dizer. Então, quando eu me proponho a planejar para desenvolver competências, eu estou me propondo a escutar mais. Porque eu preciso escutar o outro para saber como ele está ali. É o que a gente faz, por exemplo, no brincar heurístico. O professor planejou, não é simplesmente joga, monta, monta lá e a criança se vira. Não. Ele está de olho para saber em que momento ele tem que intervir. Ele está ali coletando pistas para saber o que ele pode planejar para frente. E isso, gente, é de fio a pavio. É da educação infantil até o ensino superior. Nós precisamos mudar a nossa sala de aula. A sala de aula não pode se limitar à parede. Nós falávamos, a sala de aula é do tamanho do mundo. E agora ela está do tamanho do mundo. Mas não adianta nada eu ter tecnologia, lousa digital, tudo. E continuar fazendo tudo da mesma forma. É um desafio? É. Ninguém falou que ia ser fácil. Tá bom, não precisava ser tão difícil. Mas, gente, se tem uma coisa que eu gosto na vida, é de planejar aulas.
Eu acho delicioso pensar naquilo que nós vamos trabalhar, naquilo que nós vamos fazer. É maravilhoso. É uma coisa que eu faço com muito prazer. O vídeo que eu vou usar, que atividade eu posso fazer, que jogo eu posso fazer, todas essas questões. Então, gente, é isso. Tem um tempinho ainda, estou olhando aqui para as nossas perguntas, caso tenham perguntas ou mais comentários, acho que eu fui acompanhando. Eu que agradeço, Regina, pela oportunidade de estar aqui, pelo CIESP Digital, né, Rê? Essa coisa de estar juntos e fazer o CIESP, esse prédio se expandir. Né? Porque é bem isso. Convido-os também a me seguirem no Instagram, @professorrobsonsantos. professorrobsonsantos.com.br é meu site. Ali vocês encontram um pouquinho dos meus trabalhos. E acesso ao meu canal de vídeo, Professor Robson Santos, Face, tá tudo ali. Então fica o convite. Se alguém depois quiser, não perguntei, manda para mim no direct do Insta, eu respondo, tenho o maior prazer. A meu e-mail, Professor Robson, tudo junto, 2 R's, @uol.com.br. E eu tenho o prazer de trocar ideias com os meus parceiros de profissão, porque somos, né? Hoje eu estou aqui palestrante, mas eu sou professor. E isso eu não abro mão, gente. O título vem depois. Professor, doutor, gente. E antes de tudo isso, eu sou o Robson. O ser humano que está aprendendo sempre, que busca sempre aprender. Então sintam-se abraçados, com muito carinho, e podem contar comigo nessas trocas, nessas ideias, que eu puder contribuir. Então, Instagram, @Professor Robson Santos. Site, professorrobsonsantos.com.br. E aí vocês encontram as outras redes sociais também. Perguntas, comentários? Então chegamos ao fim da nossa live de hoje. Vou terminar contando uma história, contador de histórias que eu sou, né? Deu o tempo aqui que eu... Contam que certa vez 2 rapazes tomavam banho em um laguinho com uma cachoeira. Bela, tipo aquela cachoeira lá de São Luís do Paraitinga, Bela. Cachoeira grande, mas era menorzinha. E eles estavam ali num dia de calor, tomando sol, quando daqui a pouco começaram a ouvir gritos de criança, de desespero. E lá da cachoeira, caiu uma criança. Eles correram lá, tiraram a criança da água, que estava se afogando, levaram a criança para a parte seca ali, para a beira da água, ali na terra. Mal eles colocaram a criança ali, ouviram de novo gritos de criança. Olharam e mais uma criança caindo na cachoeira. Correram lá e pegaram a criança e trouxeram para a terra. Mal chegaram com a segunda, tinha uma terceira caindo na cachoeira. Aí eles correram, só que um virou e foi para o outro lado. Aí o rapaz falou, escuta, me ajuda aqui, ó lá. Tem mais uma criança, me ajuda, acho que sozinho eu não dou conta. Onde você vai? Tá desistindo? O que você vai fazer? Ele falou, não, eu tô indo lá em cima para descobrir quem tá atirando as crianças. Eu acredito que esses somos nós. As crianças estão aí, muitas vezes caindo. Caindo no sentido de não ter apoio em casa, não ter amor. E somos nós que temos que descobrir como resolver essa parada. Então, se não é fácil ser professor, é maravilhoso ser professor. Por isso que eu me reafirmo professor sempre. Porque eu tenho certeza que a minha missão de vida, e não é no sentido de vocacional, que eu estou dizendo, não, vocação também, mas missão de vida, aquilo que eu escolhi, o meu propósito, é ajudar a desenvolver pessoas. E eu convido vocês a refletirem sobre isso. Deixo aqui um super abraço, nos encontramos por aí, e qualquer coisa é só me escrever. Gente, uma boa tarde para vocês, boa semana, muita luz, saúde e um abraço apertado aí. Bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até mais.